Bom dia, pessoal. Domingo de manhã e nós estamos fazendo o quê? Gravando entrevista com a Roberta, né? Obrigada, Roberta, por você estar aqui hoje de manhã para gente, para contar com a gente, para contar um pouquinho do seu trabalho como professora e como que a Mindfulness te envolveu e todos os detalhes, tá bom? Tá joia, combinado. Então vamos lá, nós Bom preparamos dia, umas Roberta. perguntas. Isso, bom dia, Pode ir. Roberta. Seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você. A Roberta é uma professora muito querida, que a gente conheceu nesse caminho de mindfulness nas escolas, e ela tem um trabalho muito lindo com crianças pequenininhas. Então, hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre a experiência dela em sala de aula, a experiência pessoal dela com o mindfulness e com os pais e com os alunos, tá bom? Então, a primeira pergunta para você, Roberta, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua experiência como professora. Então, eu comecei como professora aos 18 anos, então tenho 18 anos de trajetória, né? Eu acreditava que educar seria o que eu fazia de melhor, então eu sempre gostei de crianças e eu via muito potencial dentro delas. E nisso eu fui me envolvendo cada dia mais e eu não conseguia me imaginar sendo professora de pessoas maiores, e no máximo até 6 anos. E nisso eu fui cada vez mais me empolgando. Eu fiz magistério, eu fiz normal superior, eu fiz 2 períodos de enfermagem para poder ajudar um pouco e pensei que fosse a enfermagem que eu ia depois ingressar e não. Falei, não, eu quero criança, é com elas que eu vou ficar. E voltei, então, fiz pedagogia, né? E fiz normal superior no Isabela Hendricks e queria só até os 6 anos. E hoje, realmente, eu trabalho com crianças até 6 anos, né? Tenho um olhar bem individual para cada uma delas e é o que eu imagino fazer até o resto da vida. Ai, que legal. Há quanto tempo que você já trabalha? Obrigada, era essa 18 pergunta anos. que eu queria falar. Pois já tem 18, você começou aos 18 e já tem 18 anos que você trabalha. Isso. Nossa, que legal. 18 anos. Tão novinha, já tem essa carreira tão robusta, né, com crianças em sala de aula. Muito legal, muito bacana. Bom, Obrigada. é mesmo. Eu gostaria de entender agora como que começou, como que a prática mindfulness entrou na sua vida? Olha, a prática mindfulness entrou na minha vida com uma conversa, né, na porta da escola onde eu trabalhava. Eu estava passando por um momento muito difícil, né, um momento que eu estava adoecendo muito, o estresse de trabalhar 12 horas estava me sucumbindo, e aí, numa conversa informal, a gente conseguiu entender que a mindfulness poderia ser um recurso, né, uma estratégia para que eu me acalmasse e conseguisse passar por aquele ano de uma forma mais serena. E foi o que aconteceu nela, de nossa conversa na porta da escola foi fundamental. E você, toda solícita, me mandou alguns áudios, me explicou um pouco e eu comecei a fazer em casa, né? E fui vendo os resultados em mim, na minha prática. Então, eu fiz aquele programa, acompanhamento de 8 semanas com vocês e dentro disso eu consegui entender que eu estava mais calma, que as dificuldades que eu passava eu conseguia controlar minha respiração, e isso, naquele momento de estresse, era um mecanismo de calmaria mesmo, e conseguir estar presente naquele momento, porque era o mais importante, porque nessas horas eu estressava e queria sair, né? E fugir daquela situação. E com a mindfulness eu falava, não, eu preciso estar aqui, esse é o momento, então eu vou respirar. Então, vários momentos que alguém estava falando comigo, eu estava tentando me acalmar, segurar minha ansiedade, né, através da respiração, e passei por aquilo. E nisso eu fui vendo que aquilo estava me ajudando muito. E teve um episódio até que depois de um tempo que eu já estava praticando, a escola também nos forneceu um curso com vocês. E nesse curso a gente criou muitas possibilidades e práticas, porque até então eu conhecia a mindfulness para mim, né, como pessoa. Oi. E Acho que cortou aí para você, André? Não. Não, foi só na minha aqui, então. Desculpa. Tá me ouvindo? E eu conheci a mindfulness, então, só como pessoa, e com a prática que vocês nos deram, a gente conseguiu perceber e ver como poderia passar e transmitir para crianças pequenas. E nisso eu fui me adaptando e fui passando para minha sala de aula. E a gente cada dia fazia alguma coisa, e nós passamos a meditar todos os dias. Isso deu
um avanço enorme com as minhas crianças também. E comigo, porque eu meditava, então, 3 vezes ao dia. De manhã em casa, à tarde com as crianças e à noite. Qual que era a idade dessas crianças, Roberta? Olha, nessa época, as minhas crianças tinham 4 anos. Tá. Ok. Atualmente, as minhas crianças que eu trabalho hoje com a Mindfulness, têm 2 anos e meio. Olha que legal. E quais são os desafios de implantar? Deixa eu só perguntar para ela, só um minutinho, Elad. Tem quantos anos que você já medita pessoalmente, Roberta? Você pratica Mindfulness? Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, tá joia. Obrigada. Pode ir, Elad. É um tempo relativamente pequeno para a gente ver resultados, né? É interessante isso. Os resultados, eles vêm muito mais rapidamente do que a gente imagina. E quais são os desafios de implantar Mindfulness para crianças tão pequenas? Porque em todos os cursos, né, que eu e a Andréia já fizemos, todas as formações, todo mundo começa sempre falando, geralmente a gente começa a realmente implantar Mindfulness lá pelos 5 anos e tudo mais, e a gente sempre abriu isso, né? Tipo, se o professor se sentir na segurança de implantar para crianças menores, vá, siga seu coração. E você tem feito isso. E como é que é implantar Mindfulness para crianças tão pequenininhas? Olha, a criança ela é uma esponjinha, né? Então, se você tiver um olhar mais fantasioso, tudo fica muito prazeroso para elas. Então, o que eu uso são os artifícios que vocês me passaram, né? Com relação à Bia, com relação ao sininho. Então, eu tenho muitas coisas visuais que me levam e me ajudam a estar ali com as crianças. Então, no primeiro momento, eu não falo com elas, nós vamos meditar, né? O que seria meditar para elas? Seria muito difícil, elas só têm 2 anos. Isso. Então, eu proponho o quê? Eu já vou chegando calma na sala e tocando o sininho. Porque aí eu vou falando com eles que naquele momento é o momento que a gente está chegando do pátio, que nós vamos sentar, acalmar o coração. Então a gente coloca a mão no coração. Como que a gente vai sentar aí? Gradativamente, eu vou cada dia incluindo alguma coisa, né? Então primeiro eu apresento o sininho, depois eu falo da posição que a gente deve sentar mais confortável, que a gente tem que estar ali pensando, né, naquele momento que a gente precisa acalmar o coração, que o nosso coração está muito agitado. Gente, voltou. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né, gradativo. Elas vão entendendo no primeiro momento. É claro que conseguir a concentração, conseguir ficar ali sentado é mais difícil. Claro. Mas eles conseguem entender que como se torna uma rotina habitual fazer todos os dias naquele mesmo horário, isso torna exatamente mais fácil de ter uma segurança e que aquele momento vai dar resultado, né? Então a gente se acalma, senta, toca o sininho, eu deixo eles experimentarem o sininho primeiro, depois eu vou contando uma história, eu conto histórias em momentos de história de meditação, que eles vão ficando mais entendidos, né? De que o mundo ali, olha, para acalmar o coração, o que a gente precisa? Vamos respirar primeiro? Então, no momento de conflito também eu uso desse movimento. Lembra que a gente precisa acalmar o coração? Então, vamos acalmar, você está chorando. Neste momento, a gente não precisa chorar. Eu preciso entender o que está acontecendo, mas para isso você precisa se acalmar. Então, o tempo todo eu estou me colocando e mostrando para eles que há uma forma de se acalmar, que é através da respiração. Não é de uma forma bruta, não é de uma forma positiva. Exatamente, é de uma forma muito lúdica, é de uma forma vivencial também. Além do lúdico, eu falo que é a vivência do momento de conflito, daquele choro, ele está nervoso. Então, o que a gente pode fazer para se acalmar? Vamos respirar, cheira a florzinha, sopra a velhinha, olha para mim, põe a mão no coração, respira. Quando você se acalmar, agora você pode falar. Vamos entender o que está acontecendo? Eu percebi. Então, é muito disso. E as crianças vão ficando cada vez mais, elas começam a me pedir. Se um dia atrasa alguma coisa, eu saio um pouco do habitual, elas falam, Beta, não vai tocar o sino? Cadê o sino? A gente precisa tocar o sino. Então, assim, virou uma rotina mesmo. E aí eu acho que a prática vai ficando suave, leve, porque é diariamente.
Exatamente, não é aquela coisa do tipo, pessoal, vamos sentar, ficar todo mundo quietinho e só ouvindo a respirar, né, ouvindo os sons e prestando atenção à respiração. Tem que ser lúdico, né? Então, ao mesmo tempo que tem que ter uma rotina, essa rotina ela tem que ser bem variada, ela tem que ser recheada de muitas coisas lúdicas, muitas atividades lúdicas e muitas coisas variadas também para que as crianças tenham interesse de estar lá, né? Andréia, pode falar. Eu só queria comentar que dentro das entrevistas que a gente tem feito, o que mais tem marcado para a gente é o senso de comunidade que cria nessas crianças, né? Todo mundo começa a fazer, um tenta falar, não, respira, ó, vamos tocar o sininho, eles lembram disso, a turma toda sabe que eles precisam de passar por isso. Eu acho isso muito interessante, porque isso é senso de comunidade, que daqui a pouco vira uma empatia, né, e compaixão, que eles vão começar a lidar no mundo de hoje em dia com muitas pessoas diferentes, muitas diferenças, então isso é muito importante no dia de hoje. Com certeza. Agora eu queria saber, assim, praticamente falando, né? Depois que você começou a implantar mindfulness em sala de aula, quais foram os reais benefícios, né? A Andréia falou aí que isso tudo vai se tornando empatia e tudo mais, mas você tem algum caso para contar de alguma criança que você viu que mudou de um determinado tipo de comportamento e mudou para outra coisa? Alguma coisa que possa ilustrar o que a mindfulness faz dentro de sala de aula? Sim, eu tenho um aluno que já foi diagnosticado com TDAH, né? E a conduta era muito difícil, né? E claro, quando eu fui adaptando a mindfulness, a prática dentro da sala de aula, a gente conseguiu que ele tivesse mais concentração naquele momento, que ele me ajudasse a estar presente naquele momento junto com a turma. Ele hoje chama os alunos, então ele é muito mais participativo, ele conseguiu se concentrar mais, mesmo que o período seja pequeno, porque ele só tem 2 anos e meio, né? É uma criança muito nova, e é uma criança que precisava de alguma coisa para que a gente olhasse para o interior, para que ela pudesse estar presente nesses momentos, né? E não só no momento da meditação, mas como também nos outros momentos da sala de aula. E a mindfulness ajuda quando ele está demonstrando mais um corpo mais agitado, a cabeça mais nervosa, assim, o pensamento está mais nervoso e ele quer falar agitadamente. Eu falo, não estou te entendendo. Vamos acalmar o coração? Respira, olha para mim. E aí eu vejo que naquele momento ele se recorre à respiração. Ele volta para o momento presente, ele fecha o olhinho, respira e aí eu falo, agora sim a gente pode se falar, né? Conta o que você quer. Então eu vi o resultado nessa criança e não tem muito tempo, né? Então isso é muito, muito importante. E no momento de estresse, provavelmente ele não conseguiria nem se expressar. Não é porque ele não pode falar, né? Mas é porque ele não consegue se expressar dentro daquele momento de tensão, né? Então, antes você dá aquela autorregulada nele para ele poder conseguir falar o que ele quer falar da maneira mais clara possível, né? É muito importante. E ele pode, né? Ele pode usar esse recurso futuramente, porque se ele está sendo educado desde agora, eu acho que isso vai contribuir para que vire um hábito mesmo, nas maiores dificuldades ele passar. Tá na mão dele, né? Essa questão, a questão do recurso respiração é uma coisa que eu falo que se todos nós tivéssemos aprendido lá atrás, aprender a prestar atenção à respiração, sentir o ar entrar e sentir o ar sair, a gente teria crescido adultos diferentes, né? O grande recurso, né, para a autorregulação, para que a gente se centre novamente, com certeza é a respiração. E a gente, como professores, poder introduzir isso para as crianças, eu acho que é um grande privilégio, porque isso aí é uma mudança de paradigma, é uma mudança na vida delas, né? Então isso é muito bacana, isso é muito bacana. Joia! Aí eu gostaria de saber agora, Roberta, se você costuma envolver os pais nessa caminhada mindfulness em sala de aula. Oi, Elad e Andréia. Na verdade, foi uma coisa muito inesperada, foi até na minha turma de 4 anos, porque eles começaram a praticar dentro da sala de aula
E os pais começaram a me perguntar: nossa, Roberta, em algum momento, o que está acontecendo? Porque tem horas que meu filho para e começa a respirar e fala: espera, eu preciso acalmar meu coração. Onde que ele tirou isso? Da onde que isso surgiu? Aí eu fui começar a comentar com eles: não, porque a gente fez um curso e agora eu estou passando para eles. No final, a gente tem um pote da calma e a gente medita todos os dias. Pelo amor de Deus, manda para mim essa meditação, porque eles estão super empolgados. Fala em casa, fala para os irmãos. Olha, se você está nervoso, respira. Se você está nervoso, senta ali um pouquinho e vai se acalmar. Depois você volta aqui. Então, a gente viu esse resultado. E quando os pais se apropriam disso, tem pai que falou assim: olha, eu tô levando esse potinho da calma hoje para ele brincar, porque ele queria muito trazer para a escola no dia do brinquedo. Mas, pelo amor de Deus, tudo pode ficar na escola, menos o pote da calma. Você devolve o pote da calma, que o pote da calma, eu não fico com ele lá em casa. Então, os pais começaram a participar desse momento, porque não foi por uma coisa impositiva, foi por uma coisa que a própria criança levou, né? A própria criança, em seus momentos de conflito, ou em momentos de situações que ele não sabia resolver, ele falava: peraí, vamos acalmar o coração para a gente resolver. Então, uma pequena frase mudou todo um contexto e contextualizou a vida dos pais presentes naquela situação. Sim. E aí sim, a gente começou a falar, eu comecei a explicar, falar um pouco do método. Então, os pais que me procuram falam. E hoje, atualmente, na sala de 2 anos, a proposta também vai ser essa, né? A partir do momento que a coisa vai ficando, porque criança de 2 anos é mais difícil de dar algum recado, né, com relação a palavras tão precisas. Vamos acalmar o coração. Ele pode usar a respiração. Peraí que eu vou respirar. Né? E aí conversar. E os pais, quanto mais eles estiverem presentes dentro disso, melhor é. Melhor é para que ele possa também mostrar para o filho que em momentos de situações que ele está passando por um momento de estresse, que ele precisa se acalmar, e como ele é o exemplo, tudo fica a rede, né? A cadeia fica mais fácil de ser compreendida. Então, o filho vê o pai e perceber o pai fazendo o mesmo que ele faz, é o melhor exemplo que pode ser, né? Claro, então, com certeza. Eu vejo que isso é muito importante. E a ajuda deles é fundamental. Com certeza. A ajuda dos pais, né, a integração dos pais nesse projeto é muito importante e, na verdade, assim, o ideal, né, é que as escolas abram espaço para que os pais sejam comunicados de como que esse trabalho está sendo feito e, de repente, até convidar os pais para a sala de aula, para poder entender do trabalho, né? Mas a gente sabe que isso aí é um processo, né? Por exemplo, acho que na escola que você está hoje, você está fazendo esse trabalho mais individualmente, né? Não é um projeto escolar ainda, né? É um projeto seu. É um projeto meu, só na minha sala por enquanto, mas já surtiu efeito que outras professoras, na parte da coordenação, que eu também me encontro, eu comecei a aplicar com as professoras, né? Legal. Então, antes de qualquer reunião, a gente começou a meditar. Ai, e que elas legal! Antes de qualquer reunião, elas já falam: hoje vai ter meditação, e a gente vai na página do iCloud, utiliza uma meditação de vocês. E elas estão muito felizes, já estão: quero ver o curso, quero saber mais sobre o assunto. E eu estou informando. Então, o papel está indo. Muito bom mesmo. Muito feliz com isso. Também. Agora, eu queria só que você explicasse rapidinho o que é o pote da calma, para quem não sabe. O pote da calma é um pote transparente que a gente utiliza, porque a gente coloca lá dentro água e outras coisinhas mais que vão tendo com que a criança ela fique encantada por aquele pote, né? Então, a gente coloca glitter, coloca colorida, estrelinha. E naquele momento em que eu estou meditando com eles, um dos outros recursos, a não ser o sininho, o tempo da respiração, o dedinho na frente, o pote da calma serve para quê? Eu balanço o pote, aí a gente tampa esse pote, ele fica fechadinho, com brilhinhos, coloco cor colorida lá dentro, um corante, alguma coisa assim, um azul, um amarelo. E aí, quando eu balanço, eu falo para as crianças: hoje nós vamos meditar. Enquanto essas estrelinhas não chegarem no chão, a gente não pode falar. Então, o pote da calma é outro tipo de recurso que a gente utiliza para meditar. Ótimo. André, você tem um pote da calma aí fácil, André? Não tem. Não tem, não, né? Não. No final eu mostro. No final a gente mostra. Então, tá joia. E você acha que é possível, Roberta, o professor tratar de mindfulness com seus alunos, tentar implantar esse projeto sem praticar? Não. O que acontece quando o professor não pratica?
e tenta implantar em sala de aula? Você sabe? Você tem uma noção? Você imagina, né? Porque você sempre praticou, né? Eu acredito que eu só consigo transmitir, eu posso falar por mim, mas eu só consigo passar alguma informação que eu acredite, né? Que tenha sentido, que tenha emoção, que tenha tocado, mexido em mim, e então eu passo para eles. E isso se torna muito mais significativo, porque é uma verdade minha, né? Se eu tô ali tentando meditar e não pratico, eu não tô passando, porque a criança ela é tão pura, ela é tão ingênua, ela reconhece no seu olhar. Então eu acredito mesmo que se eu não estiver ali, se eu não acreditar naquilo que eu tô fazendo, eu não consigo convencer. E aquilo vai passar, porque não vai virar hábito. Eu vou tentar implantar por um tempo, eu não acredito naquilo, eu vou colocar outras demandas como importantes e eu acho que o processo não vai ser concluído, sabe? E o meu objetivo não vai chegar no final, como eu gostaria que fosse. Então, eu acho muito difícil não ter prática para poder passar. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque o Jon Kabat-Zinn, né, que foi quem ocidentalizou a mindfulness, ele fala que você não tem como você falar de mindfulness sem falar de coração. Se você não envolve o seu coração na prática, se você realmente não faz isso genuinamente, a gente não tem como realmente colocar isso em prática em sala de aula. Pode falar? Gente, eu preciso pegar o carregador. Pode ir lá, tá bom, pode ir lá. pegar. Só um minutinho. Eu vou pausar aqui. Então, continuando a falar da falta, né, da falta de coração, e a gente só vai desenvolver a nossa conexão com o nosso coração praticando, né? E se a gente, de repente, traz essa prática para a sala de aula sem ser genuíno, sem vir do coração, como você mesma disse, as crianças percebem e vai virar uma técnica só, né? E eu queria adicionar um pouquinho também, falando que o Jon, ele fala, a mesma coisa que ele fala sobre o coração, ele fala que mindfulness é meio que um modo de viver. Não é você fazer, é você ser. Então, assim, é uma coisa que você traz para sua vida, é meio difícil você voltar para trás, né? Então, assim, não tem jeito de você fazer... a partir do momento que você tem mindfulness na sua vida, eu acho que é meio difícil você não conseguir vivê-la mais, porque você vai sentir necessidade disso cada vez mais. Então, mindfulness não é fazer, é ser, é vivenciar aquilo. Justamente porque faz bem, né? Como faz bem, a gente não quer ficar sem ela mais, né? Já se torna, tipo, não dá para ser diferente. Ou é com ela ou é com ela, né? Com certeza. Com certeza. Depois que você começou a praticar, quais foram as melhoras e os desafios que você percebeu como professora? Olha, as melhoras foram o tempo de concentração, a postura, né? A verbalização com relação aos conflitos. As crianças estão me dando um retorno muito positivo com relação a isso. E isso eu falo genuíno, tanto a de 2, a de 3 ou a de 4, no qual eu já lidei, e tantos os adultos também, né? Quando eu passo para as professoras. Então eu vejo que isso foi uma melhora justificativa e muito significativa também. Agora, os desafios são, na verdade, não são tanto com as crianças, porque as crianças eu consigo envolver com o mundo lúdico, elas conseguem entender naquela, né, no gostosinho ali, vamos ao sininho, se a gente bate devagar, como que fica o barulhinho até o final, se bater forte, eles experimentam, eles estão muito mais entregues para a prática. Agora, o adulto eu acho mais difícil, sabe? Porque o adulto já vem com uma raiz, com algo já pré-determinado. Então, eu não atinjo todos com tanta facilidade. Sim. Um ou outro chega e consegue entender e busca e quer, e eu vejo uma necessidade. Porque quem provou uma vez, ele já vai dar o retorno naquele dia. Naquele momento ele fala assim, nossa, pelo amor de Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero passar isso para os meus alunos, eu preciso disso. Então, acho que o maior desafio é a gente desconstruir que precisa ficar muito tempo ali para aquela prática fazer sentido, para aquilo ter um resultado, eu preciso estar numa posição correta, eu só falo assim, gente, nós precisamos apenas estar presente neste momento, né? Presente de mente, de corpo e de espírito ali.
É só isso, que seja 1 minuto, 2, 3, enfim. Aí vai depender do tempo que dá prática. Com certeza. Então, eu acho que o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que qualquer tipo de rótulo que já vem anterior, que a gente pode substituir por uma coisa melhor. Claro. E se permitir viver essa experiência. A criança, ela permite. Isso. Uma coisa que eu queria adicionar para você é o seguinte, não é porque você tem a prática de mindfulness na sua vida que você não vai ter desafio em sala de aula, não, né? Vai ter sim, mas a maneira que você lida com esses desafios é que são diferentes. Independente de ser uma prática de mindfulness, um conteúdo que você tem que dar, uma atividade para as crianças, né? Então, eu acho que é isso, não é isso, Roberta? Os desafios não acabam, mas é a maneira que você lida com eles. Exatamente. E até a própria criança, né? Ela não vai deixar de chorar por um conflito, ela não vai deixar de querer o mesmo brinquedo que o outro, ela não vai deixar de querer dormir mais um tempo, ela não vai deixar de fazer as coisas que ela já faz. O que vai mudar é a forma como ela vai lidar frente a esse problema. Né? Qual é a postura que ela vai ter? Com tanto choro ali, a gente vai conseguir resolver isso? Então, esse é o nosso desafio. A todo tempo, tá mostrando para ela que ela tem um outro recurso, que não é só o choro que vai adiantar, né? Que ela tem um outro recurso, que primeiro ela precisa se acalmar para que a gente então consiga entender e resolver aquela situação. Então eu tô evitando que ela vai ser intempestiva, que ela faça ou que ela tome uma decisão inesperada, assim, do impulso, né? Primeiro ela parou, ela pensou, então fez, né? Mas isso também é uma coisa que tem que ser... não é uma utopia, né, gente? A gente é humano. Não. O que parte do humano é normal de acontecer, né? Sem dúvida. E a criança e o adulto também. Agora, como lida com aquela dificuldade, como lida com naquele momento, com aquilo que tem para ela, que é a diferença. Então, o desafio é fazer com que ele passe e que ele torne depois... que eu não seja a pessoa que fale para ele, né? No futuro, ele vai tentar se acalmar por si só, porque ele já pratica isso. Exatamente. Porque o princípio da mindfulness é exatamente esse, é ação, mindfulness e resposta, e não reação, né? Então, se a gente já for criando esse padrão na cabecinha das crianças, já fica mais fácil, né? O mundo pode ser bem diferente daqui para frente. Com certeza. Joia. Roberta, agora para a gente finalizar, eu gostaria de saber se você gostaria de dizer alguma coisa para os professores que ainda não conhecem a prática mindfulness. Olha, eu falo para os meus colegas de trabalho, né, e também para a equipe de coordenação do qual eu atuo atualmente, que eles possam entender o quanto isso é significativo para todo o processo de conhecimento, né? Para tudo que vai exigir daquela criança, que vai exigir de um bom senso, que vai exigir de uma atenção plena naquele momento. Então, que eles possam entender o qual é importante essa prática dentro da sala de aula para que os problemas que ocorrem diariamente e tão comum na educação, né, que é o conflito exacerbado, a forma de se posicionar, que quando se tem a mindfulness, quando se tem esse recurso em mãos, o quanto isso ajuda na nossa prática, o quanto isso contribui. Contribui não só na prática de quando você está fazendo, mas numa prova que a criança está fazendo, ou no momento ali que ele precisa de uma concentração maior, né? Com o passar dos anos, o tempo de concentração ele vai aumentando, a gente exige mais dos nossos alunos, e a gente, então, saber como que isso pode passar por esse processo de uma forma muito genuína, uma forma muito que vem de dentro, sabe? Eu estou dando um recurso para o meu aluno para que ele possa se autorregular frente a qualquer situação e ele sabe se comportar em determinadas situações, né? Que eu acho que é o mais importante. Sim. Quando ele está ali presente, quando ele entende que naquele momento ele precisa estar ali. Tem momentos para tudo. Tem momentos que a gente vai brincar, vai explodir, vai correr, vai pular. Tem momentos que a gente precisa estar aqui, sentado. Esse momento eu preciso estar presente ali. E a mindfulness ajuda muito, contribui muito para que eles possam evoluir. Então, eu acho que é fundamental. Uma coisa que me marcou há muito tempo atrás, quando eu conheci você, que eu já vejo que você é uma pessoa que faz
você é professora por muito amor, que você gosta muito do que você faz. Eu lembro que uma coisa que me marcou que você falou foi assim: eu me encontro na sala de aula. Eu achei isso bonito, porque você já gosta da profissão, você se dedica a ela e ainda acha que a mindfulness pode melhorar ainda mais a sua performance em sala de aula como professores e com seus alunos. Então, eu vejo isso demais em você e eu gosto muito da sua partilha conosco, sempre você está dando aí feedback para a gente, falando sobre as coisas, e a gente está muito orgulhosa desse trabalho que você está fazendo aí. Exatamente. Semeando a nossa sementinha, a gente fica muito feliz com isso mesmo. Eu que agradeço. Eu posso falar por mim que depois que eu conheci a Mindfulness e levei para a sala de aula, o quanto mudou a forma que eu também tratava os alunos, né? Porque a gente, querendo ou não, no momento intempestivo, com tantas crianças na sala de aula, peraí, só um pouquinho, eu preciso fazer alguma coisa, né? E hoje eu falo assim, gente, deixa eu respirar, eu já tenho, né? Eu respiro e volto naquela situação. Vamos entender? Vem cá, né? Eu chamo o grupo que lidou com aquele conflito, né? Que causou um conflito separado. O educar ficou ainda mais prazeroso, porque eu consigo entender um pouco aquela aflição. Sim. Porque eu não sabia lidar com a minha ansiedade. Sim. Agora eu estou passando para os meus alunos como que eles podem também lidar com a deles, né? Porque eles não sabem falar, eles não sabem ainda distinguir sentimentos. Então, o que cabe a mim não é julgar ou colocar um sentimento para ele. É simplesmente mostrar para ele que tudo ali é valorizado, que eu vou entender, vou respeitar, mas que ele também precisa fazer uma ação para me ajudar, né? Então, eu acho que é isso o mais rico, o que complementa, o que me ajudou a ter uma maior compreensão nesses últimos 2 anos, na minha prática de sala de aula, é exatamente isso. O meu olhar voltou para uma emoção, para valorizar aquele momento presente, o que aconteceu ali, para que a gente possa resolver. E a gente resolver junto. A gente já fazia isso, mas fazia de uma forma não tão integrada, sabe? Era uma forma corriqueira, normal, habitual. Sim. Você quer o brinquedo? Então tá, vamos tentar resolver aqui. Você empresta? Pode emprestar? Não, era mais uma negociação sem pensar. Hoje é consciente, é claro, né? É o que a Mindfulness traz. A Mindfulness traz você para o momento presente. Quais são as ferramentas que você tem ali naquele momento? Isso é muito interessante. Ótimo. Roberta, a gente queria te agradecer muito. Antes da gente terminar, eu queria só mostrar o pote da calma. Eu peguei aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso, tá dando para ver. Tem purpurinas, glitter. E aí, a partir do momento que isso vai descendo, a criança vai observando, como se isso aqui fossem uns pensamentos agitados, e quando a gente respira, eles se acalmam. Isso aí. É muito gostoso. Roberta, eu queria dizer que você é uma das professoras que nos inspiram. A gente é muito feliz com o seu trabalho, somos muito felizes por ter te conhecido, e ficamos muito felizes em saber que você está semeando essa sementinha que foi plantada, tá? Conte conosco. Muito obrigada por esse momento aqui de entrevista tão prazeroso e até a próxima. Isso aí. Um beijo. Eu que agradeço. Só queria deixar mais uma coisa. Pode falar? Esse depoimento ele não pode deixar, e no meio da entrevista a gente não colocou, mas quando a gente fala da prática e quando você me pergunta do desafio, né, do professor, se ele não praticar, se ele iria resolver, eu posso dizer que a Mindfulness, ela me ajudou num momento muito difícil, que eu estava hospitalizada, e eu saí de uma febre, né? Eu estava com febre, eu não tinha febre há mais de 30 anos, eu não tenho, meu organismo não é um organismo que combate a infecção demonstrando que eu estou com febre, mas dessa vez eu tive, eu não sabia nem lidar, os médicos falaram, e eu estava tendo recorrente, não podemos mais te dar remédio agora, e já tinha tomado banho, eu peguei e falei assim, olha, então dá licença, porque eu vou me acalmar. E eu fiz a Mindfulness do aterramento, né, na cama de hospital, no leito, e depois de 20 minutos, eu fico até emocionada, eu não tinha mais febre. Legal. E a enfermeira chegou lá e falou, pai, o que você fez? Vocês deram remédio para ela? Não, ninguém me deu remédio. Falei, não, eu meditei, acalmei meu coração, né? Então, eu acho que esse é
o melhor presente, saber Sem que dúvida. eu controlo o meu corpo, né? Claro. E que aí eu posso ensinar, porque se eu tivesse aprendido isso lá atrás, talvez eu não tivesse passado por tantos períodos perrengues no hospital. É verdade, Guardado tanta coisa dentro de mim. E com a Mindfulness, hoje eu sei que tem 1 ano que eu não sei o que é hospital, eu não sei o que é voltar, o que é fazer, não faço nem exame, eu estou sempre bem, ótimo e muito feliz. Que ótimo. Que bom. Muito obrigada. Muito bacana. Obrigada pelos seus depoimentos, por coisas tão preciosas que você nos disse. Isso. E continuamos aí nessa caminhada de mindfulness da educação que a gente acredita muito. Tá bom? Exatamente. Obrigada.